Olá, amigos e amigas do AgroConnection, bem-vindos a mais um vídeo sobre a safra americana diretamente daqui da terra do Tio Sam. Meu nome é Karen. Aqui é o Marcos. E estamos falando da Dakota do Norte. E vamos trazer informações sobre o plantio, de acordo com o relatório do USA e muito mais. Já curte, comenta, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho. Luizão, solta a vinheta, companheiro. Bom, e para a galera que acompanha o canal e o nosso podcast, sabe quem que é o Dr. Carlos Pires, um dos fundadores desse show que é o AgroConnection. E hoje eu tenho a honra de dizer que eu estou fazendo o meu mestrado com ele aqui na Dakota do Norte. E como as pessoas dizem aqui, são big shoes to fill. E o que quer dizer no português é que ele deixou a régua bem alta e a gente vai fazer o melhor aí para chegar nesse nível também de qualidade. Sem mais delongas, bora para a atualização de plantio. Começando pelo plantio do milho. A gente teve um total de 62% do milho plantado e em relação à semana anterior reportada, teve um aumento aí de 22% dessa área. Na semana anterior, o milho plantado era de 40%. Em relação ao mesmo período do ano passado, 47% do milho foi plantado. Em relação aos últimos 5 anos, 56%. Então, com esses 62% que a gente teve na semana anterior, a gente vê que a safra está um pouquinho mais adiantada em relação ao plantio do milho. E tem alguns estados que estão puxando esse número para cima, que é Iowa, Minnesota, Dakota do Norte e do Sul e Wisconsin, que plantaram cerca aí de 25% de toda a área do milho nessa última semana reportada. Agora, em relação ao total de milho emergido, cerca de 28% das plantas emergiram nessa última semana. E em relação à semana passada, que era 11%, a gente teve então esse grande aumento. Em relação ao mesmo período do ano passado, era de 21% e nos últimos 5 anos também de 21%. Então, com esses 28% dessa última semana, a gente também vê que a gente está um pouco adiantado na emergência do milho. E os estados aí com destaque são Iowa, Minnesota e Nebraska também. Plantar aqui quase 1/3 aí do milho deles plantados já está emergido. Agora vamos mudar para a soja. A soja, 48% de toda a soja foi plantada já. E em relação à semana passada, que era de 30%, então a gente teve esse aumento aí de 18%. Em relação ao mesmo período do ano passado, era de 34%, então a gente vê também um adiantamento no plantio da soja. E nos últimos 5 anos, era de 37%. Então esse ano também a gente está um pouco acima da média. E estados de destaque dessa vez é Iowa, Minnesota, Nebraska e a Dakota do Sul. E também já tem quase 1/3 de toda a soja plantada nessa última semana. Como a gente já comentou nos vídeos anteriores, os produtores aqui dos Estados Unidos geralmente preferem plantar o milho e depois plantar a soja. Então, o total de soja emergida foi somente de 17% em todo o país e em relação a 7% da semana passada, então a gente teve esse aumento aí de 10%. Ao mesmo período do ano passado foi de 15%, então a gente ainda está num padrão semelhante ao do ano passado. E nos últimos 5 anos seria de 11%. E para quem assistiu o vídeo da semana passada, vai lembrar que o Marcos falou que ia ser uma semana seca e agora a previsão para essa semana é de chuva. Então, estados na parte mais norte do país, como a Dakota do Norte e a Dakota do Sul, vão receber cerca de 100 milímetros de chuva acumulada nessa próxima semana. Mas no geral, todos os estados aqui do Midwest ou do Centro-Oeste do país vão receber algum tipo de chuva, exceto algumas partes, como por exemplo Kansas ali na parte oeste. E essa é uma excelente notícia para o produtor americano que a gente viu que está plantando essa semana. Então essa chuva aí está vindo uma ótima hora. E essa chuva também vai ser ótima para estados como a Dakota do Sul, a Dakota do Norte e Nebraska, que tem grande parte do seu estado, praticamente o estado inteiro, com alguma intensidade de seca. Agora, no fim dessa semana, a gente vai ter uma mudança aqui no clima, principalmente dos estados aqui do norte, Dakota do Norte, Minnesota,
em que vai esfriar bastante, as temperaturas podem chegar até 0 graus de mínima. Então isso pode acarretar um desenvolvimento mais lento aí das plantas que estão emergindo e mesmo as sementes no solo. A gente conversou, né, com o produtor no vídeo anterior, quem não assistiu pode ir lá checar. E ele comentou com a gente também por fora que a soja dele demora em torno de 10 a 14 dias para emergir, o que é bem diferente do que a gente vê no Brasil, né? E esse é justamente um dos motivos, o porquê os estados aqui do norte demoram um pouco mais para ser plantados. Então aqui eles esperam o solo chegar a uma temperatura de mais ou menos 50 Fahrenheit ou 10 graus Celsius para poder plantar. E agora vamos saber como que tá as atualizações de cada estado. Giovanni, vamos começar com você aí no Kansas. Olá amigos e amigas do AgroConnection, passando aqui do Kansas para dar mais uma atualização semanal da safra aqui, né, de soja e milho. E nessa semana o plantio tem andado muito bem, a gente praticamente não teve nada de chuva. Até vou pedir para o Luiz deixar um vídeo aqui só para mostrar nós plantando umas parcelas que a gente tem em uma cidade que fica a meia hora daqui, né? E o plantio tem andado muito bem, como eu falei. O solo está bem seco na superfície, né? Então a gente está conseguindo entrar bem. E isso fez com que a área plantada de milho passasse de 50% que estava na semana passada para 61% essa semana. O pé não está querendo parar aqui. O que também é um pouco adiantado com o que a gente tem na média dos últimos 5 anos, que está em 57%, né? E do milho plantado já temos 42% reportados como emergidos. O plantio da soja também tem andado muito bem, a gente passou de 23% da semana passada para 35% já nessa semana, o que também está um pouco adiantado com a média dos últimos 5 anos, que estava em 29%, então a gente está aí com cerca de 6%, né, adiantado quando a gente olha para a média dos últimos 5 anos. E desse milho já plantado, está reportado que cerca de 10% já está emergido. A precipitação, pedi para o Luiz deixar um mapa aqui para vocês darem uma olhada também nos últimos 7 dias. A maior parte do mapa aí vocês podem ver que está branco, né? Então a gente não teve nenhuma precipitação. E algumas regiões ali onde está azul a gente teve cerca de 2, 3, até 5 milímetros, né? Que foi o caso de onde a gente estava plantando. Então essa chuva aconteceu na noite de quinta-feira. Então sexta de manhã a gente não conseguiu plantar, que estava um pouco úmido. Mas de tarde já estava seco, as temperaturas também aumentaram bastante. Ontem a gente estava com 33 graus, hoje a gente vai chegar a 32 graus, então está secando bem o solo e todo mundo está aproveitando para fazer o plantio. A gente está fazendo um pouco de aplicação de herbicida também, né? Durante o plantio a gente planta, faz a aplicação, alguns lugares a gente faz antes, a gente já tem um pouco de planta daninha, que é o que eu estava fazendo hoje de manhã. A gente tem aqui um Gator que é adaptado para fazer isso, então a gente mesmo construiu as barras, né? A gente tem uma bomba elétrica e uma válvula de vazão que controla a vazão com a velocidade que a gente está andando, né? Como vocês podem ver aqui, não é nada muito grande. A gente tem a maioria dos nossos plots, das nossas parcelas de experimento são 10 feet, né? Que são 3 metros de largura, então a gente tem uma seção para 10 metros, e se não, quando a gente vai fazer da área inteira, a gente abre mais uma e fica com 20 pés, né? Então aí sendo cerca de 6 metros. Lembrando que o nosso plantio aqui é feito em o espaçamento de 30 inches, que é mais ou menos 0,75 metros, né? 75, 76 centímetros que a gente faz para tanto soja quanto para milho, né? Alguns lugares fazem com um pouco menos, ali com cerca de 30 centímetros, mas a maioria mantém aí com uns 76 centímetros, que é o mesmo espaçamento que a gente usa para milho, né? Bom, falando também do trigo, a gente tem aqui no Kansas o trigo de inverno, né? Aquele que foi plantado lá em outubro, novembro, aí com qualidade em 48% entre bom e excelente, 30% em razoável e 22% aí na faixa de ruim e muito ruim. Bom, eu acredito que seja isso que eu tenho para essa semana aqui do Kansas, e agora vamos lá para Illinois para ver o que o Marcos tem para mostrar para nós lá. Forte abraço a todos e até semana que vem.
Fala Giovanni, fala amigos e amigas da AgroConnection, estamos de volta para mais uma atualização semanal de como é que está a safra de soja e milho aqui na terra do Tio Sam. Como vocês podem ver, ventando bastante novamente e está chegando uma chuva aí, então essa semana o clima acabou dando uma trégua, que acabou acelerando então o plantio de soja e milho, porém semana que vem promete ser um pouco úmido, então vamos ver como é que vai o andamento. Falando então do que interessa, do relatório do USDA que foi lançado agora, no dia 15 de maio, a gente consegue ver que 4,8 dias das semanas foram suscetíveis para um manejo, para o plantio, né, para qualquer manejo no campo. E esses 2 dias suscetíveis que se teve para trabalhar de sol não refletem na umidade do solo, né? Como vocês sabem, é característico dos solos aqui de Illinois uma drenagem mais lenta, né? Quando a gente vê os teores de águas no solo, a gente consegue ver que 27% dos solos aqui em Illinois estão com teores em excesso em superfície e 23% em excesso em subsuperfície. E a maioria dos outros valores se encontra em valores adequados, né? E isso é uma das razões porque o estado aqui de Illinois tem bastante drenos, né? Então isso acaba acelerando a drenagem dos campos aqui na primavera, que é característica por ser bastante úmida, e acaba facilitando então a entrada na lavoura para o plantio. E também, como eu mencionei, outro fator que acaba então facilitando a entrada no campo é o sistema de manejo, né? Uma das razões, né, para a escolha do sistema plantio convencional aqui pelos produtores é em relação à entrada no campo, né, que quando o solo está mais exposto, como no sistema plantio convencional, ele acaba secando mais rápido e o produtor também consegue entrar mais rápido no campo para fazer o plantio. E esses dados de água no solo refletem então nas condições, né, do progresso das culturas. Quando a gente olha para o milho, a gente consegue ver que 19% está atrasado em relação à média dos últimos 4 anos. Esse ano a gente está com 41% do milho já plantado, enquanto o ano passado a gente tinha cerca de 60%. E para a soja, essa diferença também é um pouco relevante, né? Cerca de 10% atrasado, e 2 semanas atrás a gente vinha 10% adiantado. Então a gente consegue ver que o clima vem atrapalhando, né? Então a média dos últimos 4 anos foi de 48% de áreas de soja já plantada, e esse ano a gente tem 38%. Para essa semana, então, amigos, seria isso, e semana que vem a gente volta trazendo muita informação bacana de como é que está o progresso da safra de soja e milho aqui em Illinois. Valeu! Moçada, agora vamos falar um pouco da lendária Dakota do Norte e de como foi essa semana passada aqui pra gente. Então, assim como o meu xará falou lá em Illinois, que a gente ia ter uma semana seca, realmente isso daí aconteceu. A gente viu muito calor, tudo muito seco, os fazendeiros aproveitando essa janela aí e tacando pau, rasgando o chão, colocando semente no chão, e isso daí se reflete nos dados. Assim como a Karen passou um overview para a gente da área plantada de milho, a Dakota do Norte vem puxando a média para cima com 41% do milho já plantado. Se a gente comparar com o ano passado, de 2024, nessa mesma época, a gente teria 20% do milho plantado. Então a gente está mais adiantado aí em 21% da área plantada. Se a gente compara com a média histórica de 5 anos, então a gente vai para 25% de área plantada à frente do que a gente estaria nessa mesma época. Para falar um pouquinho agora da soja, a gente tem 26% de toda a área plantada já aqui na Dakota do Norte. Quando a gente compara com o ano passado, a gente tem um acréscimo de 20%, e se comparado com a média histórica, a gente tem um acréscimo de 18%. Então, tudo isso daí se encaixa com o que a gente vem passando de informações para vocês ao longo do tempo. De que o inverno ele foi mais seco, semana passada a gente teve uma janela maior, então uma semana mais quente, abriu uma janela boa para os produtores colocarem semente no chão. Então agora a gente tem a Dakota do Norte aí aumentando a média do plantio em comparação com o histórico que a gente tem. E para a previsão dessa semana, para colocar a cereja no topo do bolo, a gente tem uma previsão
de temperaturas caindo um pouquinho, com uma boa previsão de chuva aí. A gente tem previsto para os próximos 7 dias 60 milímetros de chuva, que vai coroar esses produtores que plantaram durante essa janela. Então é aquela famosa frase: quem plantou, plantou, quem não plantou vai ter que esperar, porque se o homem do tempo tiver certo, vai cair esses 60 milímetros. Nesse solo argiloso daqui da Dakota do Norte, a gente vai ter que ficar pelo menos aí uns 5 dias parado para esperar esse solo drenar a água para a gente voltar plantando, tá certo? Pessoal, agora eu queria deixar um vídeo aí de uma curiosidade para vocês, do quão importante é o trabalho aqui da disseminação do conhecimento do uso do plantio direto num estado com uma topografia plana como o da Dakota do Norte. Vou pedir para o Luiz deixar o vídeo aí para a gente, onde a gente consegue ver o pessoal trabalhando, fazendo as operações, né, plantando aí, e a quantidade de poeira que isso daí causa em ventos fortes, como foi dessa semana passada, que chegaram a 75 km por hora, e a gente consegue ver o quão prejudicial isso daí seria, na realidade, para o plantio convencional. Por isso é muito importante essa disseminação aí do plantio direto aqui na região, tá certo? É isso aí, pessoal. Vitória, é com você aí no Nebraska. Fala pessoal do AgroConnection, mais uma semana trazendo para vocês aqui atualizações diretamente no estado de Nebraska. Estou aqui numa lavoura de soja, como vocês podem ver, e segundo o relatório da USDA dessa última semana, 62% da área de soja já está plantada e 19% já está em estado de emergência. E essa lavoura, por exemplo, é uma lavoura com espaçamento de 10 inches, 22 centímetros entre linhas. E a gente já consegue ver estágio de emergência estabelecido e estágio de VC começando. Em relação às áreas de milho, 73% das áreas de milho já foram plantadas e 36% já está em estágio de emergência. Fazendo uma comparação com a safra de 2024, tanto milho quanto soja está adiantado, né? Porque nessa mesma época, na safra passada, a área de milho plantada estava apenas 50% e de soja apenas 34%. Então a gente tem os produtores conseguindo ajustar a data de semeadura para essas primeiras semanas de maio. Em relação à chuva, na última semana a gente teve bastante seca no estado do Nebraska, de forma geral, sendo que 50% das áreas de milho estavam em estado moderado de seca e as áreas de soja era 60%. Porém, nesses próximos 7 dias, a previsão é de um acúmulo de 38 a 64 milímetros de chuva. Então, nesses próximos dias, a gente vai ter uma chuva bem distribuída aí no estado de Nebraska, um pouco mais acumulado ali no centro-leste de Nebraska, que é justamente onde é a maior concentração de plantio de soja e milho. Em relação à temperatura, a temperatura está variando entre 13 a 25 graus nessa última semana e também a previsão para a próxima semana. E da minha parte era isso, passo a palavra para a Karen e para o Marcos e uma ótima semana para todos. Chegamos ao fim de mais um vídeo semanal aqui do AgroConnection. Se você gosta do nosso conteúdo, deixa o seu like, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de quando tiver vídeo novo. Siga a gente também nas redes sociais, no @oagroconnection. Lá no Instagram você vai ver postagem dos mapas, de trechos dos vídeos e de outras informações relevantes. Já esqueci minha parte. O que era pra eu falar mesmo? Moçada? tá gravando ainda, né? Vou botar a tela cinza agora. Moçada? Eu não consigo mais agora. Moçada, aproveita para assistir os vídeos antigos aí, dá um confere no canal, tem muita coisa boa. O último vídeo a gente tem um convidado especial aí, que foi um fazendeiro, o Joe.
Aproveita para checar o nosso podcast também, o Agro Connection. Enquanto você está indo para o trabalho lá, entediado, está na academia, fazendo aquele cardio chato, abre o podcast que está recheado de informações legais. Tá certo? Stay tuned e tchau, obrigado!